Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben-Yehudá, pode ficar à vontade aí. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que tem por detrás de algumas expressões da Escritura, alguns versículos que as pessoas leem e atropelam as principais lições. Só ler por ler, você não tira as lições que estão por detrás dos versículos, combinado? Então já vai deixando o seu like que a gente vai começar agora a analisar um versículo muito interessante. Eu acho muito interessante esse versículo e eu acho que você também vai encontrar lições poderosas. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. O versículo é o versículo 10. Na minha versão diz assim: Pois assim disse o Eterno, ao se completarem 70 anos de vossa estada na Babilônia, eu me lembrarei de vós e cumprirei minha boa palavra de vos restabelecer aqui. A maioria das pessoas prestam bastante atenção aqui, a Babilônia e ao tempo que o povo ficaria lá. Mas a segunda parte desse versículo, para mim, é a parte mais importante, porque eles tinham errado. E a Torá, a lei do Eterno, já dizia isso, já dizia: olha, quando vocês errarem, vocês serão levados em cativeiro. Capítulo 26, 27 e 28 de Devarim diz isso lá, estampado na cara de todo mundo. Mas aquela geração passou, aqui em Jeremias, já é outra geração. Uma geração que tinha passado alguns anos, algumas décadas sem a Torá, porque alguém achou de colocar a Torá presa no templo. Então era uma geração que estava praticamente perdida, a não ser que o Eterno mesmo tomasse essa providência. Olha, eu vou levá-los para a Babilônia, eles serão punidos pela Babilônia, na capital do Oriente Médio no momento, e eles ficarão sem entender, assim como nós, se estivéssemos lá, não entenderíamos por que estamos sendo levados. Tantos profetas aqui, tantos sacerdotes, tantos juízes, então por que estamos sendo levados? Mas o que o povo não poderia esquecer era desse momento aqui, desse versículo. Claro que eles estavam vivendo, não tinha o livro de Jeremias, eles estavam vivendo a história. Nós temos a oportunidade de sentar aqui, eu aqui, você aí, e ler o versículo para saber quais eram os reais planos do Eterno. Eu me lembrarei de vós, é a primeira parte do plano do Eterno. O Eterno não levou eles para a Babilônia para esquecê-los lá. Olha, joga eles lá e eu não quero mais saber. Não. Eu me lembrarei de vós. Porque aquele povo é descendente do homem ao qual o Eterno fez a promessa, Abraão. Quantas estrelas? Não posso contar não, então sua descendência será como o que você nem sequer pode contar. Esse pessoal aqui é descendente deles. Então o Eterno não iria esquecer. Eu me lembrarei de vós, parte 1. Parte 2, cumprirei minha boa palavra, de vos restabelecer aqui. Isso aqui o Eterno já vem falando, a Escritura já vem falando. Eu vou enviar, são vários versículos que falam isso. Eu vou enviar vocês para lá e vou trazê-los para cá. Só que, atenção, é difícil raciocinar isso aqui, mas tem que ser assim. Eles não tinham esses livros. Imagine, você está aqui agora vivendo sua história. Você está vivendo sua história aí. Aí vai acontecer um evento. Não tem um livro dessa história que está acontecendo aqui. Não tem um livro. Ninguém está escrevendo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, depois que se passou, aí todo mundo escreve, todo mundo senta para estudar, senta para ler, para tirar as lições. Então, eu vou restabelecer vocês aqui. Por que esse aqui? Porque é o local da promessa. Então, o Eterno não esquece das pessoas e não esquece as promessas. Caso você esteja passando por uma situação desesperadora, se você carrega uma promessa em cima de você, saiba que o Eterno não esquece de você e não esquece a promessa que está sobre você. Não esquece. Por mais difícil que seja.
seja a sua situação. Tá certo? Esse versículo aqui, para mim, me traz uma esperança. Me traz a promessa, me reativa as promessas. Me reativa o bom olhar do Eterno sobre mim e sobre as pessoas. Agora, se você reparar bem, nós lemos o versículo 10. Não lemos ainda, calma, não lemos ainda o versículo 11, mas vamos voltar aqui o texto um pouco, para vocês verem o porquê é falado isso no versículo 10. Observe o versículo 8. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixai que os profetas que existem entre vós, ou os adivinhos, vos enganem, nem tampouco dai atenção aos sonhos que eles provocam. Eles estavam provocando sonhos. Que tipo de sonhos? Falsos sonhos, falsas esperanças. Se você não está lembrado, esses profetas chegaram na época de Jeremias e diziam: não, vocês não serão levados para a Babilônia, não. Se eles não fossem levados para a Babilônia, a situação deles seria pior. Eles foram levados para a Babilônia para preservação. Versículo 9: pois falsamente dizem, profetizai em meu nome, não os enviei, diz o Eterno. Não os enviei. Mas como que eles saberiam? Eles vivendo a época, como que eles saberiam que aqueles profetas eram falsos? Nós estamos dizendo que são falsos porque nós já vimos a história. Mas era difícil a situação de Jeremias e a situação dos outros profetas. Porque era muito mais fácil dizer paz. Lembra que Jeremias fala isso também? Paz, haverá paz. Não, haverá paz. Como que haverá paz se o povo estava em erro? Como que haverá paz para você se você anda em erro? Versículo 11 invoca a soberania do Eterno. Pois eu conheço os pensamentos que eu vos dedico, diz o Eterno. Pensamentos de, primeiro, paz, contrário à maldade. Do jeito que os profetas estavam falando, parecia que o mal, o ruim, era Jeremias, que estava profetizando de fato em nome do Eterno. Parecia que o mal era Jeremias e que o bom era eles. Ele está dizendo: olha, eu sei os pensamentos, o Eterno está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho. São pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. Se eles não fossem para a Babilônia, não teria nenhuma chance de sobreviverem, pois os que erravam estavam alguns eliminados e alguns destruídos na sua vida pessoal. Às vezes, já que as pessoas fazem essa analogia, às vezes é necessário determinadas punições para a preservação do que vem por vir, do que vem por aí, do que vem adiante. Então, a esperança deles, a única esperança que o povo tinha para os que estavam com ouvidos mais atentos, era serem punidos. Porque se não fossem punidos, acabaria com todos. E às vezes nós não entendemos determinadas situações. São situações de correções, são situações de punições pelo que nós fazemos. Precisamos somente de uma coisa só. Fazendo isso resolve tudo. Acordar. Acorde para a vida, para a esperança e para o futuro. É isso que o versículo 11 diz. Pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. Coloca nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. O que aconteceria de fato, em detalhes, em alguns detalhes, com o povo, se não fossem levados para o cativeiro? Você sabe qual era a real situação do povo antes do cativeiro? A solução do problema está a partir do versículo 12. E vós me haveis de invocar, e a mim dirigir vossas orações, e eu vos escutarei. Invocar.
Eterno escuta. Versículo 13. Vós me buscareis, e a vez de me encontrar, porque o fareis de todo o vosso coração. O fareis de todo o vosso coração. Por que o Eterno tem tanta certeza? Porque uma vez levado para a Babilônia, por enquanto eles estavam na dúvida, mas uma vez na Babilônia, eles iriam ver qual é o real valor do Eterno. Eles iriam ver a diferença entre o tratamento do Eterno dentro da terra que o Eterno prometeu, ali aquele local, para uma outra capital chamada Babel. Eles iriam ver a diferença. Eles iriam, do mesmo jeito que o povo no deserto, lá com Moshe, estava dizendo, olha, nós tiramos do Egito aquela panela cheia de carne, aquela melancia, aqueles melões, a mesma coisa. Tiramos de Canaã, onde havia leite e mel, onde havia isso, onde havia paz, onde havia segurança, e nos trouxe para cá. Eles iam desejar voltar para Canaã. Então, neste caso, eles o buscariam de todo o coração, querendo de fato, ansiando de fato, retornar para Canaã. É assim que nós nos comportamos quando vem a punição. Nós nos perguntamos por quê. Nós queremos saber o porquê, nós ansiamos pela resposta. Retornar ao ponto de partida, retornar ao ponto onde nós erramos, enxergar o erro, consertá-lo e voltar. Aí você chega na terra de Canaã. Aí você chega em Canaã. O segredo para chegar em Canaã. Versículo 14. Serei encontrado por vós, diz o Eterno, e farei retornar vossos cativos, e os resgatarei de todas as nações e de todos os lugares por onde os dispersei, diz o Eterno, e os farei retornar ao lugar de onde os exilei. Voltar a Canaã, voltar a Canaã. E vou reunir vocês todos e fazer vocês voltarem ao local de onde os enviei. Enviou de Canaã para Babel. Eu vou fazer vocês voltarem para Canaã. Essa promessa é feita na Escritura toda. Nos profetas, nos escritos. Os reis falam, todos eles falam isso. Então, a esperança do retorno, agora falando de forma física, do retorno do povo, é viva, porque o Eterno não esquece suas promessas. Agora, numa aplicação para a nossa vida, o nosso retorno para o chamado bem bom, quando começamos, depende de nós. Orarmos, pedirmos, consertarmos, voltarmos ao ponto que estávamos, chamado bem bom. Identifica logo o ponto que você começou a errar. Não é difícil, porque na hora do aperto, todos os sonhos e pensamentos passam pela nossa mente. Então não é difícil identificar. O Eterno não esquece, o Eterno não volta atrás nas suas promessas. Tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Lembrando que nosso canal tem várias playlists, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda muito o canal. Compartilhe com o maior número de pessoas para, quem sabe, consertar a vida de milhares de pessoas. E nos veremos, sim, no próximo vídeo. Shalom!